A proposta do tratamento do coaching de hábitos mentais é uma proposta mais ampliada, porque ele trata os seres humanos em todos os seus aspectos. Não há nada que ele não possa tratar. Ele não trata só de uma doença, do aspecto material ou só do aspecto mental, mas o ser humano como um todo. Ele, na sua elaboração, a homeopatia não é usada somente na prescrição de um medicamento, mas também no fornecimento de dados para que a elaboração de uma estratégia terapêutica no âmbito mental, no âmbito psíquico, seja elaborada de uma forma ainda mais otimizada, usando os recursos da homeopatia, aliado aos recursos da terapia cognitiva comportamental e da programação neurolinguística. O coaching de hábitos mentais ele não é muito semelhante às sistemáticas terapêuticas que existem, padronizadas, e ele é algo semelhante à antroposofia, que trata as pessoas, os pacientes, tratando conjuntamente mente e corpo, e uma forma de tratamento de um médico americano de descendência indiana chamado Dr. Chopra, que trata as pessoas com a medicina ayurvédica e a psicoterapia. Eu a chamei de coaching porque o coaching tem uma proposta de ser o mais breve, objetivo, direto e pontual possível. Mas ele também não é um coaching nos padrões de coaching, nos padrões que existem de coaching, porque ele é muito mais profundo e muito mais amplo, porque ele pode tratar qualquer coisa, qualquer aspecto da vida de um ser humano, porque ele se baseia em dados, em recursos mais profundos e mais amplos que vêm exatamente da homeopatia. Porque tudo que existe na nossa existência, a existência humana, ela está ligada em tudo, mas em tudo mesmo, aos nossos hábitos mentais, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas percepções. Então, não há nada que não esteja ligado a isso, tudo, até as nossas próprias doenças, sejam elas físicas ou psíquicas, os nossos problemas, os nossos mal-estares, tudo está ligado aos nossos hábitos mentais. Então, hábitos mentais melhores, mais calmos, mais lúcidos, mais claros, condicionam uma forma de vida também mais calma, de mais bem-estar e de mais qualidade. A base do coaching de hábitos mentais, os fundamentos estão na homeopatia, na terapia cognitiva comportamental e na programação neurolinguística, que tem fundamentos, bases muito semelhantes. Através da homeopatia, se consegue conhecer uma pessoa de uma forma muito específica. Então, através da matéria médica homeopática, que contém a assinatura, que tem a afinidade maior com a forma de ser do indivíduo, nós vamos ter dados muito específicos que vão otimizar qualquer tipo de tratamento psicoterápico. Só que, baseado na semelhança dos fundamentos, das bases da terapia cognitiva comportamental e da programação neurolinguística, eu associei essas 3 terapêuticas como uma forma de tratar as pessoas, onde a homeopatia otimiza as estratégias, pode otimizar as estratégias terapêuticas da terapia cognitiva comportamental, e a terapia cognitiva comportamental vai otimizar os benefícios adquiridos por meio do uso do remédio homeopático específico e individualizado. Essas são as bases, os fundamentos do coaching de hábitos mentais. Geralmente, a maioria das pessoas procuram serviços de saúde
porque elas querem eliminar as suas doenças. Isso porque elas entendem que as doenças, ou elas vêm de nossos antepassados, de nossa hereditariedade, ou a gente pega uma doença. Mas as coisas não são bem assim. Quando você faz um tratamento homeopático, você entende a pessoa como um todo. O criador da homeopatia, ele disse que a gente já nasce com com uma forma de ser que já traz as nossas possibilidades de adoecimento, ou já expressados, quando você já nasce com uma doença, ou possibilidades de adoecimento, de acordo com algum momento de vida que facilite esse adoecimento, a manifestação dessa doença. Ele chamou isso de doença crônica intrínseca. Então, todos nós já nascemos com a possibilidade de adoecimento. Cada pessoa vai ter essa doença crônica intrínseca de uma forma diferente. Não existem duas expressões, dois seres que se expressam de formas iguais no mundo. A programação neurolinguística, ela fala isso de uma forma muito clara. E a homeopatia, muito antes da programação neurolinguística, já fala isso também. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas percepções, as nossas crenças, nós já trazemos, nessa doença crônica intrínseca, nós já trazemos as nossas tendências para isso, as tendências para ter certos tipos de pensamento, certos tipos de percepção. Nós não adquirimos isso só do meio externo, nós já trazemos conosco essas tendências. Então, quando você faz um tratamento homeopático, você leva tudo isso em conta. Você não leva em conta só a doença. Por isso, a homeopatia trata pessoas de uma forma individualizada e específica. E, dessa forma, ela tem muito mais possibilidade de gerar benefícios mais consistentes em seu tratamento. Sim, cada um de nós já nasce com as nossas tendências próprias, que são específicas a nós mesmos. Então, a gente já nasce com as tendências aos nossos pensamentos, às nossas doenças, às nossas crenças, às nossas percepções. E isso é como se fosse uma assinatura, é uma forma da gente ser, é uma forma da gente expressar, é uma forma da gente atuar no mundo. Então, isso aí faz parte do que o Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, chamou de doença crônica intrínseca. Então, cada um de nós tem uma forma própria, peculiar de se expressar, e a gente pode chamar isso aí de uma assinatura. A homeopatia é a única terapêutica que eu conheço, a única forma de tratar pessoas que eu conheço, que tem uma proposta de tratamento que trata muito mais que doenças, porque ela equilibra, ela através do remédio homeopático específico à forma de ser daquela pessoa, ela busca um equilíbrio da pessoa como um todo. E associada à terapia cognitiva comportamental e à programação neurolinguística, esses benefícios produzidos, adquiridos pelo uso do remédio homeopático específico, eles podem ser perpetuados por um longo período, por um período muito maior do que só com o remédio homeopático. Não é qualquer remédio homeopático que traz esse equilíbrio para o indivíduo que o está usando. Tem que ser o remédio que contenha a assinatura daquele indivíduo, a forma específica de ser daquele indivíduo. E como todo remédio homeopático possui uma matéria médica homeopática correspondente, então a assinatura daquele indivíduo, que corresponde à forma de ser daquele indivíduo, tem que estar contida na matéria médica homeopática correspondente ao remédio que ele vai usar.
A base da homeopatia, ela está nas suas experimentações científicas. E são as únicas experimentações científicas de que se tem história que foram realizadas em indivíduos sãos. Não tem outras experimentações científicas realizadas somente em indivíduos sãos. Isso dá muita credibilidade ao resultado, aos dados colhidos das suas experimentações, porque não dá margem a equívocos e nem a interpretações. Todos os dados coletados dessas experimentações, eles foram compilados em matérias médicas. Então, cada substância tem o seu remédio homeopático e tem a sua matéria médica com os dados coletados da experimentação dessa substância. Por exemplo, ele tem um remedinho chamado Pulsatila. Então, o remédio Pulsatila, ele tem uma matéria médica correspondente, também chamada Pulsatila, que contém todos os dados coletados da experimentação da florzinha da plantinha Pulsatila. Não. O remédio homeopático ele não é formulado, ele não é feito como remédio comum. O Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, ao fazer a primeira experimentação, que foi uma autoexperimentação, ele fez nele mesmo, ele se deu conta da toxicidade das substâncias, capazes de promover, de provocar efeitos colaterais os mais variados quando os remédios são formulados in natura. Ele também foi capaz de perceber que os seres humanos têm um aspecto energético. Tá? E essas percepções permitiu a ele criar uma forma de fabricar, de formular a medicação, de formular a substância que não fosse capaz de promover efeitos colaterais, ou seja, que anulasse a sua toxicidade e que potencializasse o efeito medicamentoso específico daquela substância. Olha, o remédio homeopático ele é formulado como um potencial de onda. Isso permite que o remédio, se ele for corretamente escolhido, que ele atue em níveis muito profundos. Porém, ele não reprime nenhuma função orgânica. Ele neutraliza sintomas e estimula o organismo a funcionar de forma equilibrada, mas sem abolir e sem reprimir funções orgânicas. Depois que a gente consegue identificar a assinatura de uma pessoa, de um paciente, essa assinatura que nos mostra como ele é, qual é o jeito dele ser, qual é a forma de ser desse paciente, nós vamos buscar uma matéria médica que contenha essa assinatura. E o remédio homeopático correspondente a essa matéria médica será usado para harmonizar, para equilibrar aquele indivíduo. Porém, a matéria médica homeopática, ela também vai fornecer dados, no caso do coaching de hábitos mentais, que vão otimizar as estratégias psicoterápicas da terapia cognitiva comportamental usada conjuntamente com um remédio homeopático individualizado. O coaching de hábitos mentais é uma proposta terapêutica integrada e globalizada que usa a homeopatia não somente para a prescrição de remédios, mas também como um guia norteador e contribuidor de dados para as estratégias psicoterápicas da terapia cognitiva comportamental e da programação neurolinguística.